Falei cedo demais, hein? Falei cedo que o Wagner Moura ia passar totalmente ileso quando se referiu aos exageros dos movimentos identitários como fascisminho de esquerda. Eu escrevi isso nesta terça na minha coluna na Folha de São Paulo. Claro que ele não foi cancelado. Wagner Moura é grande demais para a fogueira dos tuiteiros de plantão. É um astro internacional, protagonizou símbolos máximos do imaginário progressista. A guilhotina das redes simplesmente não tem lâmina para peitar alguém do tamanho dele. Mas bastou o homem sentar ali na frente do Pedro Bial, olhar para a câmera e soltar essa frase para que muita gente começasse a torcer o nariz, se contorcer na cadeira. E, claro, ele já foi chamado até de, tá vendo, Capitão Nascimento. Ele não falou nada que alguém mais atento e sensível não tenha percebido. Falou só daquele papo de que isso não pode, aquilo não sei o quê, né? A gente não tem como adivinhar o que exatamente passou na cabeça dele para falar isso, mas dá perfeitamente para imaginar do que ele está falando. E é exatamente por isso que tem tanta gente que está incomodada. Ele está falando da patrulha histérica do vocabulário, da fiscalização obsessiva, da pureza alheia, da interdição sumária de qualquer pessoa que ouse pensar fora do cercadinho progressista. E eu tenho lugar de fala porque eu sou uma mulher progressista, já fui muito atacada porque eu ouso discordar. O que essa galera faz é uma recusa infantil ao contraditório, a certeza muito arrogante de que quem se acha dono de uma superioridade moral inquestionável e o prazer quase sádico de destruir a reputação de quem não reza pela mesma cartilha, a cartilha do dia, porque essas certezas mudam toda hora, né? Em geral para pior. Eu não estou falando teoricamente, a gente viu isso acontecer na prática com alguns dos maiores nomes da cultura brasileira nos últimos anos. Isso agora. Gente de ponta, com décadas de história na luta democrática, ser colocada no banco dos réus. Emparedaram João Bosco, a gente já falou disso, né, por causa de letras históricas feitas com o Aldir Blanc, como se uma obra que driblou a ditadura militar devesse agora pedir licença para um tribunal do Twitter, do Instagram, seja lá o que for. Caíram em cima da Ana Maria Machado, uma das maiores escritoras infanto-juvenis que esse país já teve, com uma vida inteira dedicada à formação de leitores. Fizeram o Chico Buarque aposentar música do repertório. Ele não deveria, tá? E eu vi, pessoalmente, porque eu estava participando desse Roda Viva, o Caetano Veloso ser confrontado por usar a palavra mulato. A resposta dele foi que para ele é uma palavra linda e que ele não deixaria de usá-la. Alguém ousou cancelar o Caetano? Tem louco pra tudo, né? Mas nesse caso, eu pelo menos não me lembro de ninguém que tenha se atrevido. Quando a patrulha decide atacar figuras desse tamanho, a mensagem que ela passa pro resto da sociedade é muito assustadora. Se a gente bota contra a parede quem ajudou a construir a cultura do país, imagina o que a gente faz com você se ousar abrir a boca. A primeira reação dessa turma para desviar da crítica do Wagner Moura foi apelar para um pedantismo de cartilha. Disseram que na ciência política o fascismo é um conceito restrito à extrema-direita europeia do século XX. Gente, vamos conversar de adulto para adulto. Ninguém que ouviu aquela entrevista achou que o Wagner Moura estava dando uma aula de história sobre a Itália de 1920 ou sobre o corporativismo do Mussolini. A discussão não é uma discussão acadêmica. Quando se fala em fascisminho de esquerda, todo mundo entendeu, ou entende, ou deveria entender o recado, porque a crítica não é sobre a doutrina, é sobre comportamento, é sobre método, é sobre a truculência que a gente tem visto. Se o único jeito de lidar com quem pensa diferente é o linchamento, o carimbo moral, a censura, o medo, pouco importa a sua ideologia. O autoritarismo não vira uma coisa linda só porque veste a sua cor favorita. Ele não fica mais democrático só porque os juízes do Tribunal da Internet usam uma linguagem neutra, botam pronomes na biografia. Truculência fantasiada de virtude continua sendo truculência. E olha só,
Eu não tô falando de gente que defende que mulher não pode votar, ou que prendeu, matou, ou que casais gays não podem adotar filhos. Eu tô falando de discordâncias dentro da mesma ideologia, de discursos fascistas que tentam interditar a conversa. E tem uma outra coisa que a gente precisa ter coragem de encarar. Vamos lá. A privatização das causas coletivas. O que nasceu historicamente como uma luta legítima, urgente, fundamental por direitos, igualdade racial, dignidade para as mulheres, para a população LGBTQIA+, foi capturado por um modelo de negócios individualista. Virou empreendedorismo moral. Hoje em dia, a indignação virou escada para fazer carreira e para ganhar dinheiro. Serve para bombar o perfil, para garantir convite para um evento, para faturar no circuito das palestras corporativas. Para aqueles mais radicais, que acabam nem sendo convidados para nada disso, né? Virou um comércio com direito à chave Pix na bio e monetização da culpa alheia. O que a gente está vendo crescer cada vez mais é uma indústria da reclamação, em que o progresso real é um péssimo negócio. Pensa aqui comigo, para quem vive de vender antídotos contra a desgraça social, um mundo que melhora, mesmo que aos trancos e barrancos, esse mundo não dá lucro. Quanto mais intolerante, opressor, desesperador o ambiente, né, pareça, mais rentável é o papel do influenciador que toca o alarme do pânico. A revolta dá engajamento, a solução mais pacífica ela não rende cliques, não vende curso de conscientização e muito menos ajuda, né, o Pix para que aquele guerreiro ali continue fazendo o seu combate que é cancelar a gente. Repara numa coisa, essas pessoas não estão nas galerias do Congresso pressionando os parlamentares pela aprovação de leis urgentes. Não estão nos bairros periféricos organizando trabalho de base, de conscientização e, olha, muito menos debatendo problemas sérios que afetam a população. O que a gente percebe é que esses grandes problemas da sociedade que afetam as minorias não são discutidos de forma séria, porque essa galera está ocupada em cancelar a gente. E para manter essa engrenagem rolando sem incômodo, a tática é a interdição preventiva. Se você aponta um exagero gritante, se acha ridícula a perseguição a uma palavra qualquer, a uma ideia, ou se diz que a vida real é mais complexa do que, né, uma coisa ali na rede social, você ganha um carimbo na testa na mesma hora. Você vira reacionária, defensora de privilégios, inimiga dos avanços sociais. Eu uso isso sempre dessas mesmas figuras. Ninguém quer saber do seu argumento, atacam o seu caráter para fugir da conversa. O detalhe mais revelador dessa dinâmica é exatamente a escolha dos alvos. Bater na extrema-direita não dá lucro nenhum nessa economia dos cliques. Xingar o extremista do outro lado é quase uma obrigação burocrática. Se você faz isso, a sua bolha dá um like automático, né? O adversário nem toma conhecimento e vida que segue. Não tem surpresa, não tem emoção. O verdadeiro filé mignon da patrulha, o que realmente bomba e que dá autoridade moral, é queimar quem tá do mesmo lado. É apontar o dedo e dizer, tá vendo? Essa pessoa não tá exatamente do nosso lado. Ela quer manter os seus privilégios. Degolar um possível aliado rende muito mais por 3 motivos bem simples. Primeiro, pela audiência. Nada atrai mais gente do que briga dentro de casa com todo mundo puxando a pipoca para ver o circo pegando fogo. Segundo, pela prova de pureza. Condenar o inimigo não custa nada, não prova nada. Agora, quando você humilha e cancela um colega ali dentro do mesmo campo, você manda um sinal para sua seita dizendo que você é tão implacável que não poupa nem os seus amigos. Terceiro, pela reserva de mercado. Queimar um parceiro de trincheira abre vaga na disputa pelas mesmas colunas, pelos mesmos palcos, pelos mesmos contratos, pelos mesmos holofotes e pelo dinheiro que pode pingar na sua conta. A Inquisição, gente, já funcionava assim séculos antes do surgimento dos algoritmos. A igreja nunca gastou lenha com o infiel que morava longe. Com o infiel se fazia guerra ou comércio. A fogueira era reservada para o herege, para o sujeito de dentro da paróquia que desviava 1 milímetro do dogma do padre.
É o narcisismo das pequenas diferenças que o Freud já explicava. Quanto mais parecidos nós somos, mais feroz é o ódio pela menor divergência. O perigo desse clima todo não atinge o Wagner Moura. Ele tem carreira lá fora, tem estabilidade, tem prestígio suficiente para não ser abandonado por meia dúzia de posts raivosos. E não tem nem rede social, o que ele está muito certo. O problema é o que isso faz com um cidadão comum, com um acadêmico, com um jornalista. É o professor que fica acuado na sala de aula, é o estudante com medo de levantar o braço e fazer uma pergunta. Uma amiga minha me contou isso esses dias. O profissional dentro de uma empresa que engole o bom senso numa reunião para não ser denunciado no canal de ética por um colega que resolveu militar em cima, às vezes, de um mal-entendido. Essas pessoas comuns estão aterrorizadas, medindo as palavras o tempo todo com pânico de perderem contatos, amizades, sustento da família. A gente criou uma sociedade absolutamente hipócrita. No privado, na mesa de bar, na conversa de WhatsApp, todo mundo admite que as coisas passaram completamente do ponto e que esse patrulhamento virou uma loucura. Eu ouço isso o tempo todo de gente de esquerda, de gente progressista. Mas em público ninguém abre o bico, porque o silêncio virou uma estratégia de sobrevivência. E o pior é o auto-engano de quem alimenta essa fogueira. As pessoas entram nos linchamentos achando que estão mudando o mundo, derrotando o preconceito a partir de um teclado. Não estão, gente. Não estão ajudando uma única pessoa vulnerável, não estão mudando a estrutura social de nada. Só compraram pertencimento da própria bolha e deixaram o ambiente coletivo muito mais covarde e muito mais paranoico. O Wagner Moura está viajando com a adaptação da peça O Julgamento, o Inimigo do Povo. É uma peça do Henrik Ibsen, que foi escrita em 1882. Eu assisti a estreia aqui no Rio e é impossível não ficar abismado com como essa peça é atual. A história de um médico que descobre que a água da cidade está envenenada e, em vez de ser ouvido, ele vira o inimigo de uma maioria enfurecida que não quer encarar a verdade. É o retrato cuspido do nosso tempo. Na conversa com o Pedro Bial, o Wagner Moura teve a coragem de ser um democrata de verdade. Não só cutucou a histeria da própria bolha, mas defendeu que é preciso conversar com a direita. Reconheceu que o outro lado traz questionamentos que são legítimos sobre o tamanho do Estado, sobre impostos, sobre o custo da previdência e da educação. Divergir disso faz parte do jogo democrático. Tratar quem discorda de você como um monstro moral que precisa ser destruído é o caminho mais rápido para destruir a própria política. Ah, mas eles são desse jeito, a gente vai ser igual, né? Se a direita não conversa, isso está contaminando todo mundo e a gente vai ficar desse jeito. Mas voltando à esquerda, essa esquerda identitária que se recusa ao debate, que fala com o trabalhador comum com aquela arrogância professoral e que responde a qualquer dúvida com violência moral, se transformou no maior cabo eleitoral da extrema-direita. Quando o cidadão comum é humilhado por não saber a gíria acadêmica da semana, ele não vira um militante esclarecido, ele corre para o lado de quem promete peitar essa patrulha e principalmente de resolver os problemas que ele de fato tem. Combater o autoritarismo do lado de lá é uma obrigação básica de quem defende a democracia, mas combater essa tentação autoritária dentro da própria casa é o que define se você tem um projeto democrático de verdade ou se apenas virou um membro de uma outra seita. O que o Wagner Moura disse é exatamente o que muita gente de esquerda pensa. Agora, quem quiser continuar fingindo que não entendeu, pode continuar. Mas o diagnóstico está feito. Depois não adianta dizer que ninguém avisou. Gente, quantas vezes vocês já ficaram uma hora rolando o feed sem realmente aprender nada? Pois é, eu faço isso bastante. E eu acho que já está na hora de transformar isso num hábito de se informar de verdade. Vem comigo que eu vou te contar rapidinho o que rola aqui no meio, porque tem opção para todo mundo. Tem assinatura gratuita para você garantir na sua caixa de entrada a nossa newsletter diária com as principais notícias do dia. Tem assinatura premium para quem quer ir além. Meio Político toda quarta com os bastidores de Brasília, análise do cenário político. A edição de sábado,
que é especial para quem gosta de mergulhar de verdade em temas que vão da política à cultura. Tem acesso à nossa pesquisa Meio Ideia em primeira mão, com uma plataforma interativa para explorar os dados, o streaming com séries, documentários originais e olha, ainda tem novidade chegando aí. Tudo isso por R$15 por mês, sem fidelidade. Ah, Marilis, mas tem temas que eu não entendo, não tenho fundamento para acompanhar de verdade. A gente tem um plano que é o Premium Plus, que tem cursos com catálogo para você explorar. Então, assim, não falta opção. Escolhe a que melhor funciona para você e assina o Meio. O Meio começou com a newsletter que chega na sua caixa de entrada com as principais notícias do dia. Sabe qual é, né? Aquela que você lê em 8 minutos. Depois a gente evoluiu para os vídeos aqui no canal do YouTube. São as análises e programas que mais tarde foram adaptados para áudio, com os podcasts que você pode ouvir lavando louça, na academia, na fila do mercado, cozinhando. E a barra ficou mais alta, porque chegamos às produções audiovisuais com qualidade de cinema em um streaming próprio. São séries e documentários originais e um catálogo exclusivo para eles, os nossos assinantes premium. É assim que o jornalismo do Meio vem crescendo para caber no seu dia, do jeito que fizer sentido para cada um dos nossos leitores se informar. Conheça o nosso acervo premium e faça parte de uma comunidade que não apenas consome notícia, mas analisa o que está lendo, ouvindo e assistindo. Assina o Meio Premium.